Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das passagens mais intensas e, olha, mais debatidas dos evangelhos, a unção de Jesus. É uma história sobre um ato de devoção tão radical, mas tão radical, que quebrou todas as regras sociais da época e, de verdade, continua nos desafiando até hoje. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa com o evento em si, esse ato inesquecível. Depois, vamos entender o valor da oferta dela, que era algo impagável. Em seguida, o mistério. Quem era essa mulher? A gente vai ver como os 4 evangelhos contam essa história, cada um do seu jeito. Vamos falar um pouco sobre como essa imagem de fé reverbera hoje em dia e, por fim, chegar no coração da mensagem. Então vamos lá. Vamos tentar voltar no tempo e imaginar essa cena. Pense num jantar formal 2000 anos atrás. Sabe aquele ambiente meio tenso, cheio de protocolos, de regras sociais rígidas? Pois é, no meio de tudo isso, algo estava prestes a acontecer que ia quebrar completamente o clima. A cena, de acordo com o Evangelho de Lucas, acontece na casa de um fariseu chamado Simão, um líder religioso super respeitado. Jesus é o convidado de honra. E aí, do nada, uma mulher que era conhecida na cidade pela sua má reputação simplesmente entra, sem ser convidada. O anfitrião Simão não fala uma única palavra, mas o julgamento dele é imediato, silencioso. Na cabeça dele, o escândalo é óbvio. Como assim uma mulher impura está tocando num mestre religioso? Para ele, só isso já era prova de que Jesus não podia ser um profeta de verdade. E agora a gente chega no objeto que está no centro desse drama todo e que aumenta ainda mais a tensão da cena, o tal do vaso de alabastro. Isso aqui não era um presentinho qualquer, era uma declaração de intenções muito poderosa. Olha, não era um recipiente comum, era um item de luxo, muitas vezes importado de lugares distantes como o Egito. E o design dele, com aquele gargalo fininho, era de propósito. Para usar o que tinha dentro, era preciso quebrar. Era um ato sem volta, de uso único, reservado para ocasiões muito, mas muito especiais. E se o frasco já era algo valioso, o que tinha dentro então era de outro nível. Era nardo puro, uma fragrância de luxo, raríssima, que vinha lá do Himalaia. Para chegar até ali, viajava por rotas comerciais longas e caríssimas. Era um perfume que só os muito ricos podiam ter. Para a gente ter uma ideia do valor, os evangelhos de Marcos e João dão um número: 300 denários. Uma quantia assim impressionante para a época, que deixou todo mundo chocado. Segundo João, Judas Iscariotes foi o primeiro a reclamar do que ele chamou de desperdício. Então, aqui está o ponto-chave. 300 denários era o equivalente a um ano inteiro de salário de um trabalhador comum. Pensa nisso. Aquela mulher não estava só dando um presente. Ela estava literalmente derramando as economias de uma vida inteira, talvez toda a segurança financeira que ela tinha, aos pés de Jesus. Foi um ato de entrega total. E claro, um ato de devoção tão extremo, tão radical, levanta a pergunta que não quer calar e que ecoa há séculos: quem era essa mulher? A verdade é que os evangelhos não dão uma resposta única e clara para isso. As pistas estão espalhadas e isso levou a 3 candidatas principais e a um debate teológico enorme. A tradição da igreja grega, por exemplo, costuma ver 3 mulheres diferentes nessas histórias. Já a igreja latina, principalmente depois de São Gregório Magno, lá no século VI, popularizou a ideia de que a pecadora anônima, Maria de Betânia e Maria Madalena eram, na verdade, a mesma pessoa. Parte de todo esse mistério sobre a identidade dela vem do fato de que essa é uma das raras histórias que são contadas nos 4 evangelhos. O problema? Cada um conta de um jeito um pouco diferente, com detalhes bem significativos que mudam a perspectiva. E essas variações mostram como cada autor tinha uma intenção teológica diferente. Para Mateus e Marcos, o foco é claro. A unção é uma preparação para o sepultamento de Jesus, que estava próximo. Já para Lucas e João, o coração da história bate em outro lugar, no amor extravagante, no arrependimento e no perdão que nascem daquele encontro. Essa história toda de como cada evangelho retrata a cena de uma forma, nos mostra que a imagem de Jesus sempre foi interpretada de maneiras diferentes. E isso nos leva a uma questão super atual. Como é que a fé e a arte conversam na tentativa de representar o divino? Uma abordagem bem comum hoje em dia, principalmente na arte cristã moderna, é a de tornar Jesus mais próximo, sabe? Uma figura sorridente, amigável, quase um amigo participando do nosso dia a dia. A ideia por trás disso é usar imagens para comunicar ideias complexas de um jeito leve, mais ou menos como ele mesmo fazia com as parábolas. Só que existe um contraponto muito forte para isso que vem lá da Reforma Protestante.
A ideia de que fazer qualquer imagem de Cristo seria uma violação do segundo mandamento. O argumento é o seguinte: é impossível representar a natureza divina de Cristo numa imagem. E se a gente tenta retratar só a humanidade dele, o que se tem é um Cristo incompleto, um meio Cristo. Bom, depois de passar por todos esses debates sobre identidade, sobre as datas, sobre as imagens, qual é a lição que fica? O que essa história tão poderosa quer nos dizer no fim das contas? O que realmente importa aqui? A narrativa toda se constrói em cima de um contraste gritante. De um lado tem a religião do Simão, que é fria, calculista, cheia de julgamentos. Do outro tem o ato da mulher, que é pura entrega, sinceridade, humildade. O gesto dela fala mais alto que qualquer palavra, expressando arrependimento e uma devoção que simplesmente não se preocupa com o preço a pagar. E no final, a atitude de Jesus é o ponto alto. Ele ignora completamente o julgamento do anfitrião e fala direto com a mulher, validando a fé dela. Ele não só aceita o presente, como oferece a ela perdão, salvação e paz, na frente de todo mundo. Ele coloca a fé dela no centro de tudo. E isso deixa a gente com uma pergunta provocadora, que é exatamente o mesmo desafio que a história apresentou lá atrás. Diante do sagrado, o que tem mais peso? Seguir todas as regras à risca, a pureza da doutrina, ou um coração que se derrama num ato de amor e entrega total? A história parece sugerir que a resposta para isso pode surpreender muita gente.